igreja? Amém. Aleluia. Abra a tua Bíblia sagrada sem perca de tempo. No livro de Lucas, segundo o Evangelho que escrevera Lucas, capítulo 10, e o versículo 1. Aleluia. Aleluia. Aí, melhorou. Aleluia. Amém, igreja? Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, dignou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde lhe havia de ir. E disse-lhe: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vós mando como cordeiro no meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudais pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre eles a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveres, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis em casa, e qualquer cidade em que entrares, e vós receberes, comei o que vós puseres diante. Curai os enfermos que nela houver, e disse-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrares, e vós não recebedes, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se apegou, sacudi sobre vós. Sabeis contudo isso, já o reino do céu é chegado a vós. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Feche os teus olhos. Meu Deus, nós estamos na tua presença, meu Pai, mais uma vez, e nós sabemos de uma coisa, que agindo o Senhor, meu Deus, quem possa impedir a tua obra? Ninguém pode fazer algo, meu Pai, que o Senhor já decretou, já está decretado, já está determinado, porque o Senhor Jesus, meu Pai, naquele dia que ressuscitou dentre os mortos, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, permaneceis até do alto, que vós seja revestido de poder. Meu Deus, esse poder está sobre esta terra ainda. Somos nós que ainda não contemplamos com os nossos olhos carnais, mas abre os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos entender e compreender a tua obra. Em nome de Jesus, nós determinamos para a honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar teu assento, glorificando. Aleluia. Aleluia. Amém? Preste atenção, igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele pegou 12 homens. Cada um desses 12 homens tinha uma característica diferente. Cada um desses 12 homens, eles não tinham como assim a característica da pastora Cida. Não tinha como a característica até mesmo da missionária, nem do pastor Fernandes. Mas cada um tinha a sua característica, assim como você tem. Assim como você tem a sua genética. Assim como cada um tem a sua genética. Cada um tem um pouquinho de estresse. Cada um tem um pouquinho de raiva, de ira. Pastor, eu não tenho. Pisa no seu tomate para você ver.
Você vai saber quem é você quando você passa por momentos difíceis. Então agora o Senhor Jesus está ensinando. E o número de discípulos cresceu. Não era mais 12. Agora tem mais. Agora Jesus vê que a seara ainda precisa de trabalhador. E Jesus separa em dois um grupo de homens de 70 discípulos. Em dois. E ele envia. E ele lhe dá poder, autoridade. E ele diz assim: curai os enfermos. Na cidade que entrar, que a paz que tiver lá, alguém tiver paz lá, a paz voltará. Se não tiver, a paz voltará para ti. Então o Senhor Jesus aqui está falando de algo extraordinário, da seara, da obra do Senhor. Se nós olhamos para dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos ver um rei chamado Jeosafá, que ele busca ajuda a um rei chamado Acabe, para ir na grande batalha contra os amonitas. E ele começa a falar para Acabe assim: tem algum profeta aí? Tem algum profeta? Acabe diz: tem vários profetas aqui. Aqui está cheio de profetas. Mas tem profeta verdadeiro mesmo? Ele diz: tem um ali que eu não gosto dele, que ele só profetiza contra mim, porque ele só profetiza contra o meu reino. É Micaias. Então o rei Josafá diz assim: ó, chama ele. Chama ele, porque nós vamos para a guerra, mas nós queremos ouvir o que Deus tem para nós. Aleluia. E quando Micaias chega, Micaias não é igual aos outros profetas que estavam ali. Os profetas que eram comprados por Acabe, que queria que profetizasse para Acabe o que desejava o seu coração. Então Acabe não queria ouvir a verdade, não queria se converter dos seus maus caminhos. E o profeta Micaias olha para Acabe e diz assim: Acabe, tão certo como vive o Senhor, tu pode ir para a guerra, mas tu não volta. Você quer ouvir isso, Acabe? Acabe, eu não falei, Josafá, que esse camarada só profetiza contra mim, só morte. E o rei Acabe fala assim: coloca ele no calabouço, dá pão e água para ele só. E ele aponta assim, na hora que ele está indo preso, ele aponta e diz assim: rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, tu não voltará. Tu não voltará. E foi o que aconteceu. Acabe não precisou ir nem à guerra. Apenas um flecheiro, preparando a flecha ali, brincando, jogou a flecha para o alto. A mão de Deus guiou a flecha e feriu Acabe. Pastor, o senhor quer falar sobre isso? Eu quero falar sobre algo muito importante que está acontecendo sobre esta geração. Essa geração está perdendo a identidade. Os líderes espirituais estão perdendo a identidade. Estão com medo dos demônios. Estão falando muito de coisas materiais. Pastor, peraí. O que o Senhor Jesus disse sobre o reino de Deus? Vamos lá. Sobre a Bíblia e sobre a Escritura Sagrada. Se nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos encontrar uma igreja, o início de uma igreja que não foi fácil. Foi uma época difícil, uma época que os imperadores daquela época eram severos, matavam. E a palavra vai dizer que num sermão, Pedro ele começa o seu sermão assim: arrependeis vós dos vossos pecados e sereis batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória, glória. Primeiro passo para o sucesso de uma igreja é quando uma pessoa se converte e se arrepende dos seus pecados. Agora o segundo passo é quando recebe o batismo
do Senhor Jesus que é nas águas. E quando também o terceiro passo, quando recebe o dom do batismo do Espírito Santo. É pouco falado na igreja. Você veio meio falando assim: vamos lá para a campanha da sexta-feira forte. Vamos lá para a campanha da sexta-feira do manto sagrado. Vamos lá para a sexta-feira do Vale do Sal. Pastor, o senhor é contra isso? Não, está tudo na Bíblia. O manto sagrado está na Bíblia. O lenço de Paulo está na Bíblia. O Vale do Sal está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Mas o que tem problema disso? O problema é que o ser humano se idolatra. O problema é que todo mundo se apega naquilo e não se apega em uma nova vida. Não se apega em Cristo. Não se apega a fazer a obra de Deus com sinceridade. Agora, o que mudou? O que mudou de lá para cá? Será que Jesus mudou? Será que o nosso Jesus ainda está morto? Ou ele está vivo? Eu creio que ele está vivo. Eu acredito que ele está com seus olhos como chama de fogo, caminhando na igreja. Como diz em Apocalipse, que ele caminha na igreja, dá 7 estrelas, está na palma da sua mão. A igreja está na palma da mão de quem? Agora, tem uma igreja no Brasil que tem medo de governador, tem medo de presidente, tem medo de que presidente entra, outro sai. Não, pode entrar quem for. A escritura vai cumprir. Você tem que aprender uma coisa que essa escritura vai cumprir. Querendo o ser humano ou não, o anticristo vai reinar. Pode estar lá quem for. Pode estar lá um cristão, vai se corromper também, porque isso ele vai se corromper, tem muito dinheiro. Por isso que Jesus disse que os seus discípulos têm que negar tudo. Renúncia. Eu nunca vi alguém falar assim: eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas tira o que ele tem para você ver. Tira o bem-estar dele, tira a riqueza dele, tira algo dele para você ver se ele serve esse Cristo com amor, como Jó serviu, como outros na Bíblia serviu, como Paulo na prisão serviu, como Silas na prisão serviu. A nossa geração hoje é apegada a muitas coisas barrais, coisas passageiras. Se a pessoa ela perder o marido, ela se desespera. Se a pessoa ela perdeu algo valioso, ela fica fora de si. Se uma pessoa perder o seu bem-estar, ela fica descontrolada. Se uma pessoa perdeu o carro, então piorou. O que está acontecendo com essa geração? Essa geração está perdendo o brilho. Essa geração está precisando mais da presença de Deus. As igrejas, você entra nas igrejas, o endemoniado entra endemoniado e sai endemoniado. E olha o que tem, hein? O que tem de cristão pior do que ímpio. Tem cristão pior do que ímpio. E como tem? Agora o Senhor Jesus envia eles no meio de lobos para fazer a obra. E nós estamos em uma guerra espiritual. O dia que você entender que você está na guerra espiritual, você vence. Você vence qualquer luta, você vence qualquer batalha. A igreja do Senhor Jesus, a igreja é do Senhor Jesus. E não do homem, não é do pastor. O pastor está ali só para guiar o povo. O pastor ele tem que dar alimento. Se não tiver alimento, a ovelha vai procurar outro pasto mesmo. Me desculpa dizer. Se não tiver palavra, se não tiver milagre, se não tiver cura, se não tiver maravilhas, aonde ela vê um barulhinho, tem uma ovelha aí que ela só vai pro sininho. O sininho toca lá do outro lado. Tá lá homem, raio-x. Irmão, que raio-x o quê? Que raio-x? Você quer ver peão revelar? Vai um dia lá no Xexonoei, vai na mesa branca, senta lá junto com os macumbeiros para você ver. Aí vai saber quem é você.
Você está pensando que tem macumbeiro que ele olha para a pessoa, ele já sabe a vida do camarada inteiro. E se for cristão verdadeiro, ele fala, isso aí é lá de cima, você não mexe não. Agora se não for, ele fala assim, isso aí é meu, isso aí faz parte de nós. O diabo esconde não. O diabo sabe quem é quem. Quer ver como que ele sabe? Quando está ali, os filhos de Seva, viu Paulo expulsando os demônios. Um grupinho de jovens. Vamos lá expulsar demônio. Paulo expulsou. Tá. Os demônios olhou assim para eles e falou assim, conheço Paulo, sei bem quem é ele, e também conheço Jesus Cristo que ele segue, mas vocês quem são? Tome porrete. Ficaram tudo seminu na cidade, apanharam, levaram um chacote dos demônios. E nos dias de hoje, o que o diabo está aprontando? Aqui, ó, dominando a mente das pessoas. Dominando a mente das pessoas. Eu gosto de ficar um pouco olhando no Facebook, fazendo live, olhando alguma coisa, mas tem hora que dá até nojo. Porque fica lá, eu sou desse, eu sou daquilo, eu sou de Cristo, rapaz. Eu sou daquele, ou você é de Cristo ou você não é. Eu fico pensando assim, cada um vota em quem quiser. Se o cristão quiser votar em tal, vota, o problema é dele. Agora nós temos que ter uma identidade. Nós temos que ser cristãos, nós temos que orar pela nação, temos. No tempo da igreja, Nero não reinou. Nero não era ruim, não matou todos os cristãos, mas o poder de Deus estava lá. Glória a Deus. O poder de Deus se materializou de tal maneira que quando Pedro e João vai ao templo famoso, às 3 horas da tarde orar, tinha um paralítico lá. Aleluia. E aquele paralítico pede esmola. Quantos anos não estava lá? Aleluia. Quantos sacerdotes passou por ali? Quantos levitas passou por ali? E não fez nada. Mas Pedro olhou para eles, fixou em mim. Pedro olhou para ele, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e te anda. Aleluia. Em nome de Jesus de Nazaré. Era no tempo de Nero. Agora a igreja fica com medo. Agora o tempo de hoje a igreja fica com medo. Nós não podemos ter medo. Nós temos que temer e ter medo de Deus, que pode matar o homem e lançar para o inferno corpo com alma. É esse que nós temos que temer. Mas disse que vai fechar as igrejas. Quem é o homem que possa fechar? Se fechou, vamos para as matas. Vamos orar em casa. Vamos fazer como a igreja de antigamente. A igreja de adorava em casa. Os irmãos, não, faz um bolinho aí que eu estou descendo aí. Vai ter barulho pentecostal aí. Glória a Deus. O vizinho vai chamar a polícia. Vizinho, meu Deus, você teve que chamar a polícia. Pega ele lá. Você não tem fé para isso, não? Eu lembro quando eu estava em Penápolis. Rapaz, nós fez um trupé naquele PV. Glória a Deus. Aí uma missionária chamou eu sempre fazer oração na casa dela. E o dia que eu fui pregar lá no pastor Marcelo, ela lembrou de mim. Eu falei, rapaz, você é aquele baixinho, você é aquele magrelinho que fazia barulho aqui na minha casa. Não a outra, era uma outra lá, agora hoje era pastora. Aí nós foi. Aí nós fazíamos o culto na casa dela. Nós fizemos uma campanha de Jericó 7 dias. Irmã, o que deu de gente? Ela falou assim, pastor, ora abaixo, porque do lado ali tem uma macumbeira e chama a polícia. Eu falei, é? Agora pode dar o microfone na minha mão. Nós começamos a orar, irmão. Começou a vir bêbado, começou a vir tudo dos lados. Foi chegando gente. Eu olhei para a irmã e falei, irmã, olha a sala, arranca tudo que tem na sala, que aqui hoje o bicho vai pegar. Lotou de gente. Aí a vizinha chamou a polícia veio. A polícia chegou lá e eu preguei, continuando pregando. Aí eu falei assim pro obreiro assim, vai lá ver. Aí foi lá, o policial falou assim, é culto que você está fazendo? Eu não, está fazendo uma oração. Vai lá, deixa pra lá, vambora. Eu sou crente também, deixa pra lá isso aí. Eu só veio aqui só para cumprir.
Aí eu fiquei com uma raiva tanta, aquele demoniada. Eu virei assim para lá e falei assim: Jesus, se o Senhor é vivo, e se o Senhor está aqui, cata ela agora lá e traz ela endemoniada de lá até aqui. Com toda a legião do inferno dela. A mulher veio com o gorrinho dela. O que você quer comigo? Eu não quero nada. Eu só quero que você senta aí agora endemoniada e vai assistir o culto. Assistiu o culto endemoniada. Todo mundo ficou assustado. Falei: não, irmão, pode ficar aí. Fica aí quietinho, tá aí quietinho. Tá amarrado, tá correntado aí, não sai. Glória a Deus. Todo mundo instalou os olhos, está bom. Aí eu olhei assim para o irmão e falei: tá vendo, irmãos? Isso é autoridade. Eu sento até do lado. Sentei do lado da macumbeira. Dei um abracinho e voltei. Porque quando você tem a autoridade do Espírito Santo, e quando você não deve nada para o diabo, você não teme a ele. Você não teme. Você não fica com medo. Porque você sabe em quem você tem crido. Você acredita no Deus Todo-Poderoso. Nós libertamos ela. Arrancamos o demônio da vida dela. Aí a minha hoje, que é pastora, ela falou assim: rapaz, você acredita que aquela mulher nunca mais voltou na macumba? Nunca mais. Eu falei: para que ela ia fazer aquilo mais? Se ela conheceu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando a pessoa ela conhece Jesus, não tem demônio que fique, irmão. Lembra? Lá no livro de João, capítulo 21. Lembra de um discípulo que voltou a pescar de volta? Tem muitos cristãos assim. Deus chama ele para uma obra. Ele volta para trás. Ele volta para trás. Ele volta lá, recua. E Deus chamou ele para fazer a obra. Pescador de homens. Desde o início, falou para Pedro. Pedro está lá. E Pedro falou assim: vou pescar. Aí o camarada, de vez em sozinho, ele leva todo mundo com ele. Já viu aquela pessoa que quando ela quer pecar, peca e quer levar um monte de gente com ele? Já viu aquele grupinho? Já viu aquele grupinho que faz festa? Ele quer fazer, em vez de ele fazer a porrada dele, ele faz, manda outro ir junto. É a mesma coisa. Pedro fez só: vou pescar. E os outros foi tudo atrás. Vão também. E pescou a noite inteira. E sequer pegou nada. Mais uma vez, decepção na praia. Logo de manhã, quem está na praia? Jesus, na beira da praia. Vivinho da Silva. Vivinho. Como é você aqui? E grita: ei! Tem alguma coisa aí de comer? Ele diz: não! Aí eu fico imaginando o João. Pedro olha de longe, vai chegando mais perto. E quando ele olha, ele diz, João diz: Eloí. É ele. É o Senhor. Pedro, dentro da água. E quando Pedro se aproxima e vê que é Jesus, chora amarguramente. Nasce um novo Pedro. E antes disso, o milagre já estava lá. Jesus pediu o que para ele? O que? Comer. E Jesus falou para ele: lança a rede do lado direito. Pegaram 153 peixes. No hebraico, 153 significa Elohim. É Ele. É Deus. É por isso que João falou assim para João: é Ele. João, é Ele. Porque eu contei os peixes aqui, deu 153. Elohim, é Ele. Tu entendeu? É Ele que faz. Não é o homem. E quando Pedro tem um encontro ali com Jesus na praia, ali já tinha peixe na... Jesus já estava no churrasco. Olha o milagre. Quem anda com Jesus, o milagre já chega primeiro. Não precisa nem se preocupar. Pedro trabalhou com a força dos seus braços. Jesus chegou e mostrou para Pedro: Pedro, não é assim. Tem que ser Ele. Comigo, Pedro, tu tem tudo.
Jesus, quando está com Pedro, diz assim: Pedro, tu me amas? A palavra que Jesus fala para todos os líderes espirituais: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Senhor, a desculpinha de Pedro: tu sabe. Fez a mesma pergunta que o diabo fez para Eva. Deus sabe tudo. Deus sabe que se você comer da fruta, Eva, os seus olhos vão se abrir e você vai ser igualzinho a ele. A desculpa de Pedro: tu sabe. Aí Jesus falando: Pedro, tu me amas? Jesus nessa noite está dizendo para você e para mim: você ama a obra? Você ama mais do que tudo? Então se prepara, porque quando você faz para o altar faz para você. Aleluia. Aprenda isso. Quando você faz para o altar faz para você. Aleluia. Quando você deixa de fazer para o altar, você deixa de fazer para você. Aprenda isso. Porque sacrifício na época chamava a atenção de Deus. Porque era sacrifício. O que é sacrifício? É algo que dói. Pensou bem. Deus está lá. Isaac cresce. Já está na adolescência. Já sabe o que é certo e errado. Porque ele sabia. Em Gênesis 22, e Deus brada: Abraão, Abraão, Abraão. E Abraão: eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, que tu amas, e sacrifica a mim. Leva, e eu mostrarei aonde será o monte. 3 dias de viagem. Abraão chega. Eu fico imaginando, né? Podia ele falar para Sara: ô Sara, vai eu e o menino ali, nós vamos sacrificar a Deus. Mas o sacrifício é o menino. Ele não falou. Ele foi embora. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Ele catou a lenha, catou o cutelo, pegou o fogo, pegou os seus servos, pegou os jumentos e ficou 3 dias caminhando. Quando chega diante do Monte Moriá, Deus disse: é aí. Ele para, olha para os teus servos e diz assim: ficai aqui, que eu e o menino iremos adorar a Deus e daqui a pouquinho voltamos. Isso é fé. Porque ele sabia que o menino era o sacrifício. Sacrifício, para você que conhece na lei judaica, tem que pegar o animal, partir no meio, cortar em 12 pedaços, arrancar as vísceras humanas, arrancar o sangue, expingir o sangue e depois pôr a fogo. Abraão tinha que fazer isso com o filho. Eu imagino Abraão, o filho carregando a lenha, o cutelo, o fogo. De repente, Abraão prepara o altar. O filho olha para Abraão e disse: Abraão, ô pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro? Eu imagino Abraão como pai olhando assim, com aquela dor no coração, e dizendo assim para Isaac: filho, o cordeiro é você. E o filho olhando para Abraão, porque filho obediente é assim. Aí é pai, Deus mandou, filho, eu sou o cordeiro? Pode me amarrar? Pode fazer o sacrifício? Pode fazer, papai, o sacrifício? Porque se Deus mandou, pode fazer. Imagine! Porque o filho estava na mesma fé do que Abraão, na mesma visão. Eu entendo agora que é algo extraordinário. Abraão foi chamado pai da fé, um pai da fé, ensinando Deus como amar. E é por isso que Deus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ali foi
foi um sinal. Deus queria ver onde estava o coração de Abraão. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Glória a Deus. Qual é o teu maior teu sonho? Qual é o sonho que você quer? Abraão, Deus orou para ele e falou: Abraão, ó, eu não vou só te dar esse filho aí, mas eu vou te dar uma nação. Aleluia. Glória a Deus. Como a areia do mar. Aleluia. Como a areia do mar. Se prepara o que Deus tem para fazer na sua vida. Aprenda uma coisa: é na adversidade que Deus dá vitória. Glória a Deus. Não é na hora que a coisa está boa, não. Eu aprendi uma coisa com Deus: é nas diversidades que Deus dá grandes vitórias. É nas diversidades que Deus levanta homens e mulheres de Deus capacitados, cheios do Espírito de Deus, para fazer a diferença nessa geração. Não é na hora que está todo mundo com porta aberta, não. É na hora que as portas estão fechadas. Deus te dá estratégia. Lembra de Isaac, que depois que recebeu a promessa do pai, o pai morre, ele desce para o Egito. Depois que ele desceu para o Egito, ele desce para a terra dos filisteus, fica ali em Gerar. E que Deus fala para ele: fica aí, não desce para o Egito não, fica aí. Mas Senhor, a terra está seca. Fica aí. Fica aí que eu vou prosperar você aí na terra seca. E ele obedeceu. Cavou um poço, veio os filisteus, tomou. Cavou outro, veio outro e jogou entulho. Cavou outro, tamparam o poço de novo. Ele cavou outro e chamou o nome daquele poço Rehobote. Rehobote. O Senhor me alargou os campos. O Senhor me prosperou nos campos da diversidade. Glória a Deus. Rehobote significa: o Senhor vai largar os campos de vitória para você. Vai chegar o tempo que você pode até falar como os outros que tamparam, entulharam tudo, mas Deus está dizendo para você nesta noite: vai chegar o tempo que na terra da tua adversidade eu vou te exaltar. Glória a Deus. No meu tempo, na hora certa, no momento certo. Mas para isso, você tem que perseverar. Perseverar. A perseverança vai fazer você um vencedor. A perseverança vai fazer você uma pessoa cheia do poder de Deus. Glória a Deus. Você não pode desistir. Você sabia que tem pessoas que desistem? Ela começa algo e não termina. Desiste fácil. Para no meio do caminho. Faz votos. Não cumpre. Aí depois consagra a Deus. Diz: Deus, eu só estou aqui santinha. Aí Deus fala assim: tem um dia que você ficou em falta comigo. Qual o dia, Senhor? O dia do voto. Ninguém é obrigado a fazer voto nenhum. Mas se fizer, cumpre, porque senão há pecado em ti. É o que a Bíblia fala. Por isso que nós temos que ler Bíblia. Tem muitos cristãos que estão vivendo embaixo de maldição. Sabia? Hoje o nosso evangelho está assim: irmão, você pode vir na igreja, tá, irmã? Tudo bem? Ok? Você pode sentar ali. Você pode beber sua cachaçinha lá. Você pode participar do mundão lá fora. Ficar amaziado. Tá, não tem importância não. Jesus te ama do mesmo jeito. Não prega a verdade não para você ver. Você vai ser réu daquela alma. Você vai ser cúmplice daquela alma. Porque você está dizendo que pode. E Deus diz, na palavra dele diz que não. É na palavra que você tem que ir. Doe o que doer, mas fale a verdade. Ainda que seja filho, ainda que seja parente. Não, pastor, vai virar a cara para mim. Pelo menos você falou a verdade. Pelo menos você falou o quê? A verdade. A verdade pode doer, mas é verdade. É melhor a verdade do que chegar no dia do juízo final, Deus olhar para sua cara e falar assim: o que você tinha na mão? É a tua palavra, né, Senhor? E por que você não pregou ela? E por que você não falou ela? Por que você não ensinou ela? Mas eu estou salvo, né, Senhor? Vou ver se o seu nome está escrito no livro da vida. Anjo, traz o livro da vida.
E se não tiver? Pode gritar, pode espernear, pode falar que expulsou demônio, pode falar que batizou, pode falar que curou. Não vai adiantar nada. Mas Senhor, se eu pregar, como muitos aí fora dizem assim, se eu pregar muita verdade, ninguém vai vir mais na igreja. Então a Bíblia é o contrário então. Porque a Bíblia diz que os pregadores antigamente pregavam a verdade e as igrejas lotavam. Pedro prega um sermão, mais de 5.000 almas. E Pedro pregou um sermão assim: arrependeis vós do vosso pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. E 5.000 almas, fora cura, milagres, sinais, batismo com o Espírito Santo, endemoniados sendo libertos. Agora hoje, irmão, você prega a verdade e a pessoa fica assim, ó, não gostei. Tá aqui abençoado aqui, eu vou a algumas igrejas, eu prego desse jeito assim, ó, só Bíblia, porrete. Gostou? Gostou. Vem algumas novinhas e fala assim pra mim assim: pastor, olha pro meu marido. Eu falei: qual deles? Esse aqui é o amante. E aí? É isso mesmo. Não, pastor, é que eu não estou gostando mais dele, não sei o que, eu vou largar dele para ficar com esse. Eu falei: então vai. Mas você coloca a mão, manifesta com pombagira. E aí? Aí você fica assim: não, pastor, mas outros pastores dizem, né? Eu falei: outros falou, mas eu sou diferente. Eu já estou falando para você que isso aí é pecado. Vai lá e ora para o seu marido se converter. Eu fiz isso, não foi numa igreja, nunca mais me chamaram para pregar. Mas eu preguei a verdade. Glória a Deus. Eu preguei tanto que foi tanto, que quando terminou eu falei assim: faz uma fila. Que até o obreiro endemoniou. Imagine bem dentro de uma igreja 28 obreiros endemoniados. Misericórdia. Que tipo de pastor catou a Bíblia e sumiu na marva. Falei: volta aqui, irmão, vamos ajudar eu a expulsar. Eu não mexo nesta área. Falei: então mexe em outra. Fala pro meu esposo, você vê. Foi uma campanha que eu fiz, nunca mais me chamou. Já faz uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. Nem conversa comigo mais. Falei: amém, Deus abençoe. Mas por que você tem que pregar a verdade? Eu não aceito, assim, se eu estiver tomando conta de uma igreja, eu não aceito tomar conta de uma igreja que você souber que os seus obreiros estão pior do que tudo. Você tem que estar ali. Porque pensou nós aqui. Porque Deus deixa acontecer isso. Como aconteceu no interior, né? Eu fui o último de pregar lá na campanha. Foi 7 dias em seguida. E eu fui o último. E no interior, no penúltimo, foi um pastor. O pastor orou, ele começou a orar de libertação também. Manifestou um demônio, uma menininha desse tamanho, assim, ó. Os irmãos estavam falando. Manifestou não mais não, só uma menininha. A menininha catou na gravata, jogou ele longe, sentado. Catou os bancos, começou a quebrar tudo. Começou a quebrar tudo a igreja. Ficaram até 3 horas da manhã. Teve que chamar outros pastores de outra igreja. O diabo falava assim: eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu estou aqui eu vou ficar. E aí? Cadê o solteiro? O pregador tinha ido embora. Todo mundo deixou a pastora lá e o diácono sozinho, que era o esposo. O esposo dela estava trabalhando, que era o diácono. Olha o diácono, que ninguém dava nada pro camarada. Aí ele ligou para a mulher estava demorando. Ele falou: rapaz, não tá essa mulher? Tá na igreja. E ele foi lá. Quando ele chegou lá, o demônio lá na menina, na hora que ele chegou, o demônio quietou. Aí ele falou: você tá aí, em nome de Jesus, sai! Saiu. Um diabo. Mas porque vivia a vida com o quê? Sincero diante de Deus. Glória a Deus. Eu aprendi uma coisa, irmão. É pregar, gritando, pulando, sapateando, qualquer um faz. Qualquer um faz. Eu quero ver na hora H. Imagine bem, nós está tudo aqui. Deus faz acontecer isso. E chegar um endemoniado, o cara querendo quebrar tudo.
Será que nós estamos preparados? Eu lembro que eu estava em Três Lagoas e aconteceu isso. Eu estava num culto pregando. Na hora que eu terminei, entreguei para o pastor presidente. Entrou um camarada que parecia um gigante. Tinha uns 2 metros, homem. Magrelão, tudo sujo. Eu quero o chefe daqui dessa igreja. Eu falei, ixi. Aí eu estava na porta da igreja e falei, o chefe é aquele lá. Calma, acabei de dar o microfone para ele. Mas já sabia que o cara estava endemoniado. E o cara foi entrando para terminar. Foi entrando. E o presidente está falando assim, ó, vamos dar a bênção apostólica. Aí ele foi dar a bênção apostólica. Aí o camarada falou assim para ele assim, você é meu. Aí eu já percebi que era demônio. Olhei para o pastor que estava lá, o outro, falei assim, demônio, vamos para lá, o bicho vai pegar. Desmascarou o camarada inteiro, no meio da igreja, inteirinho. Ele começou a falar tudo a vida do camarada. Na hora que ele foi abrir a boca para falar que ele estava traindo a mulher, eu falei, cala a boca, Satanás. Falei, vai acabar com a igreja. Na hora ele curtiu o joelho. Pensa. Na hora que ele mandou o demônio embora, o camarada olhou para nós e falou assim para nós assim, sabe quem eu sou? Mostrou a carteirinha. Eu estava no cemitério em Andradina, faz 3 dias que eu estou caminhando a pé na Rondon e vim nesse endereço dessa igreja para acabar com esse camarada aqui, ó. Camarada catou o carro, sumiu e deixou eu e o pastor sozinho na igreja. Ficou uns 3 meses sem voltar para a igreja. Presidente. E aí o pastor falou, não, a igreja aqui vai ficar de pé. Ele catou os obreiros, reuniu os obreiros, ó, você viu a cena, deixa quieto, morreu o assunto, quem manda aqui é Jesus, vamos cuidar do povo. E o povo se apegou à luz. Então, quando acontecer alguma situação, você já tem que mandar amarrar o bicho e calar a boca dele, porque senão desmascara mesmo. O bicho é terrível. E ele gosta de escândalo. Então o Senhor Jesus já nos deu autoridade para pisar em serpentes e dizer? Escorpiões. Você e eu, cada um que está aqui, ele já te deu autoridade para você expulsar as enfermidades. Ele já te deu autoridade para você expulsar os demônios. Ele já te deu autoridade para ressuscitar até os mortos. Às vezes é nós que ficamos, Senhor, me dá. E Jesus já falou, já te dei. Basta você se aproximar de mim. Eu já te dei, que você está querendo mais. Não tem aquela palavra que Jesus disse, ó, eu vim ao mundo para que tenha vida e tenha com a abundância. Ele já deu. Por isso que Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando você estiver passando a prova, a luta, Paulo falou assim, ó, eu sei passar por isso, sei passar pela tempestade, sei passar pela fome, sei passar por tudo. Aleluia. Porque tudo. Porque quem me fortalece é Ele. Glória. Se Ele permitir que eu passe por isso, por aquilo, eu vou passar. Mas eu vou passar de cabeça porque Ele não me abandonou. Quanta situação você já saiu do fundo do poço que ninguém poderia falar assim, poxa, tá vivo ainda? Tá vivo? Como que ele saiu de lá? Deus é o autor de tudo isso. E cada um de nós tem um chamado. Abre a tua boca, evangeliza no seu trabalho, fala de Jesus na sua casa, fala de Jesus. É tão gostoso falar de Jesus, ou não? Não é gostoso sentar assim e começar a falar de Jesus? Hoje as pessoas não falam mais de Jesus. Hoje as pessoas se reúnem e começam, você viu lá a festinha? Nossa, você viu a fazenda, pastor? Tá da hora a fazenda, hein? Tem cristão que é assim. Você viu a fazenda, fulano, não sei o que, brigou com a outra, nossa, que barraco. Aí você é cristão, você tá lá ouvindo. Mesmo que você não assistiu, mesmo que você não assiste essas porcarias, mas você tá lá ouvindo. Aí você tem que quebrar o gelo, você já tem que chegar, não quero saber de fazenda, não quero saber de Big Brother, de Nick Dagger, eu quero saber que eu vim aqui falar para vocês, Jesus te ama. Jesus está na casa. As pessoas falam de tantas coisas, mas esquecem do principal. Só lembra na hora que a tempestade chega.
Aí a lembra, mestre, você está dormindo aí? Acorda que o coisa está pegando fogo aqui. Não é assim, né? Tem que lembrar de Cristo em todos os momentos. Se coloca de pé.